Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com a promotora de justiça Patrícia Bicucchi a respeito da violência doméstica familiar envolvendo transtornos mentais e uso de drogas. Promotora Patrícia, bem-vinda. É uma satisfação recebê-la. Eu que agradeço. Doutora, quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições no atendimento a casos de violência doméstica que envolvem transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas? Os desafios são muito grandes. Nós sabemos que nenhuma pessoa se torna violenta porque usou álcool ou drogas. Na verdade, ela já é uma pessoa violenta e o uso dessas substâncias potencializa a violência, tira os freios, a possibilidade do autor se conter. E é preciso ter um olhar sobre isso, né? Inclusive a questão, a doença mental, os transtornos, são fatores de risco para as mulheres, previstos lá no Formulário Nacional de Avaliação de Risco. De que forma a integração entre Ministério Público, Judiciário e Rede Municipal de Saúde pode contribuir para um atendimento mais eficiente e humanizado às vítimas e aos autores de violência? Nós estamos criando, no âmbito da promotoria de Belo Horizonte, com o apoio do Judiciário e com a rede de saúde, um fluxo para um acompanhamento mais próximo desses autores. Qual é o exemplo que eu gostaria de dar? Nós sabemos, a Lei Maria da Penha tem aplicação nos casos de conjugalidade e parentalidade. São intervenções diferentes. Quando eu falo da conjugalidade, eu sei que, ainda que existam muitas dificuldades, as mulheres vão romper os vínculos com os seus maridos, namorados, companheiros, diferentemente do que acontece na parentalidade. Mães não deixam de ser mães de seus filhos, irmãs não deixam de ser parentes de seus irmãos, tios e sobrinhas. Então, a gente sabe que trabalhar a parentalidade, romper o contexto de violência, tem sido muito desafiador, como toda essa temática é, e eu tenho percebido um aumento dos casos da parentalidade. Basta você pensar que, recentemente, Belo Horizonte ficou chocada com a morte da professora do seu próprio filho. Então, assim, as mulheres vêm sofrendo violências por parte de seus filhos e a gente precisa dar respostas mais eficazes. O que nós pensamos? Normalmente, o usuário de álcool e droga, o filho que tem comprometimento mental e psicológico, ele pratica muita violência. Normalmente essas mães toleram, mas acontece que um dia ou a violência é grave demais, ou algum vizinho aciona a polícia. E aí esse autor é preso no auto de prisão em flagrante, depois se inicia a ação penal, e quando nós vamos fazer a instrução, o julgamento dessa ação penal, já decorreu 30, 60, 90 dias, se o autor estiver preso. E o que acontece, Valquíria? As mães já voltam atrás, perdoam seus filhos, não querem depor, não querem efetivamente a punição dos seus filhos. O que elas querem? O tratamento deles. Não é simples. Embora a Lei Maria da Penha estabeleça a possibilidade de encaminhamento, se esse encaminhamento for só voluntário, ele é complexo, porque o autor não vai. Então, o que a gente construiu? A partir da realização dessas audiências, da soltura desses autores, nós vamos comunicar a saúde primária de Belo Horizonte e a saúde vai fazer os encaminhamentos para acompanhar a ida desse autor ao tratamento, como vão verificar esses atendimentos, de forma que, no fundo, o que a gente deseja, todos nós, é que não existam outros episódios de violência. A promotora já citou aí as particularidades de situações que envolvem parentalidade, mas quais os impactos elas geram no ambiente familiar, doutora? O ambiente de violência doméstica não machuca só a mulher, não é? Ele traumatiza os filhos, os demais familiares. Por exemplo, então, se a gente está diante de um episódio específico de um filho que tira o dinheiro da mãe, chama violência patrimonial, e essa mãe idosa, nesse exemplo, que é muito usual nas nossas audiências, no nosso dia a dia. Então, quando ele pega o dinheiro da mãe, e aí ele vai para a rua, faz o consumo de droga, volta para casa mais violento,
e aí come a comida toda que existe, exige mais dinheiro, se porta mais violentamente. Não é só a mãe que sofre, são os demais familiares. E aí esse é um contexto de completa desestrutura. O Ministério Público de Minas Gerais já vem desenvolvendo outras iniciativas de enfrentamento à violência doméstica em parceria com diferentes órgãos. E aí eu gostaria que a doutora nos dissesse como esse novo fluxo de trabalho dialoga com projetos anteriores e fortalece a rede de proteção às mulheres. O Ministério Público, de Minas Gerais, assim como todos os órgãos integrantes da rede, trabalham de forma integrada. Esse é um dos princípios da Lei Maria da Penha. Dito de outro modo, uma mulher não precisa só de polícia, não precisa só de justiça, ela precisa de assistência social, de saúde, cultura, de lazer, de educação. Ela tem o direito a acessar esses sistemas todos e de obter a proteção integral prevista na Lei Maria da Penha. Então, quando esse fluxo é construído, ele é construído em cima das diretrizes que já existem, estabelecidas na Lei Maria da Penha, e desse trabalho, que é uma realidade no Estado inteiro, de integração com os órgãos da saúde e da assistência social. O que a gente propõe, e talvez esse seja o passo inovador, é uma aproximação mais efetiva e um olhar e um acompanhamento desses casos. É um projeto piloto. À medida que ele for seguindo, nós vamos aperfeiçoá-lo. Bom, podemos perceber que a saúde mental e a dependência química costumam dificultar tanto a responsabilização dos agressores quanto a proteção das vítimas. Diante dessa situação, eu lhe pergunto, doutora, quais estratégias estão sendo discutidas para evitar a revitimização e garantir acompanhamento adequado nesses casos? Sofrer violência doméstica é muito difícil, contar sobre isso é muito difícil. Então, quando a gente usa a palavra revitimização, a gente está pensando também em quais seriam os princípios orientadores de um atendimento não revitimizador. Então, aí a gente fala de escuta adequada, de privacidade, de validação do relato da mulher, de acolhimento. A ideia que desse protocolo, dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, é atuar sobre os autores, usuários de álcool e droga. Claro que são temas diferentes, mas há uma interligação entre eles. Muitos deles, a partir de um uso reiterado da substância entorpecente, desenvolvem patologias mentais. E é muito difícil para nós, do sistema de justiça, e isso é um ponto importante do fluxo, definir qual é o ideal acompanhamento do ponto de vista médico e exatamente qual é a patologia. Na dinâmica do dia a dia, eu não tenho mecanismos para definir. Quem vai definir se esse paciente, o grau de adoecimento dele e a natureza da intervenção médica é o segmento de saúde. O que esse fluxo propõe é uma comunicação mais eficaz entre nós, na expectativa de, após um episódio grave de violência, em que houve até a prisão do autor, ou naqueles casos de reiterada violência que nós acompanhamos as mulheres nas medidas protetivas, o acionamento do sistema de saúde, na expectativa de que sejam feitas as intervenções médicas cabíveis, na expectativa de que, tratado, esse autor não reitere a violência. Nós temos uma rede de saúde muito bem estruturada. O que a gente espera é haver um diálogo entre nós, porque quando houver uma omissão desse autor, a gente vai pensar como conscientiza ele. Olha, você foi solto mediante o compromisso de se tratar. Se você não tratou, você pode receber uma outra sanção. Doutora, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição nesse trabalho extremamente desafiador. Lei Maria da Penha completa 20 anos. Todos nós atuando, mas ainda há muitos desafios. Temos muito ainda a fazer. Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Patrícia Bicucchi, a respeito da violência doméstica contra a mulher no contexto da parentalidade, em casos que envolvem transtornos mentais e uso de drogas. Até a próxima, do MPMG, para a agência Rádio Web Valquíria Rios.